Temos camisa 9 para a seleção brasileira. Em menos de 5 minutos eu vou te dar todos os detalhes sobre o hat-trick que João Pedro acabou de marcar jogando contra o Aston Villa e deu a vitória para o Chelsea. Se tinha dúvida se João Pedro ia ou não ia para a Copa do Mundo, a dúvida agora é se ele vai ou não ser titular da seleção brasileira. Em menos de 5 minutos eu vou te contar todos os detalhes sobre a partida emblemática do João Pedro de hoje. O recado que ele passa é que ele não vai mais só para a Copa do Mundo, é que ele deve ser o titular da seleção brasileira nesses próximos amistosos contra a Croácia e contra a França. Tudo isso em menos de 5 minutos eu vou te contar todos os detalhes da participação do João Pedro na partida de hoje, Chelsea e Aston Villa, 4-1 Chelsea. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tá chegando agora a 600 inscritos, faltam apenas 8. Nosso canal tem só 1 mês e meio de criação, então se você gosta de conteúdo que fale sobre jogadores brasileiros jogando na Europa, sobre o contexto do futebol brasileiro, recentemente postamos um vídeo sobre a demissão do Filipe Luís, tudo isso em menos de 5 minutos. Te convido a se inscrever e caso goste, só caso goste, deixa o like, beleza? Então, bora pro vídeo. João Pedro não é de hoje, ele já vem provando há muito tempo que ele tá jogando demais no time do Chelsea. Pra mim é incontestável essa convocação dele, não só para os amistosos, mas para a Copa do Mundo. Lembrando que isso não começa agora, já tem um ano atrás, assim que ele chegou no Chelsea, ele já jogava muito bem no Brighton. Assim que ele chegou no Chelsea, ele botou o Mundial de Clubes no bolso. Ele, na minha opinião, é o principal responsável pelo título do Chelsea. Naquele Mundial de Clubes, ele entrou e mudou completamente o time do Chelsea, que contava com Delap, que é um centroavante muito mediano, muito limitado. E a grande notícia em relação ao João Pedro, no Brighton ele se acostumou a jogar atrás de um camisa 9, às vezes ele jogava como 10, às vezes ele jogava caindo pela esquerda, e no Chelsea, até pela própria necessidade que o Chelsea precisava, ele se firmou como camisa 9 e tá mostrando excelentes características de centroavante, de matador. Tô muito contente com as atuações recentes do João Pedro. Inclusive, ele não é só o artilheiro do time do Chelsea, ele é um dos artilheiros da Premier League. Obviamente, ele vai perder pro Haaland, né? Não tem como competir com aquele monstro. Ele perde também pro Igor Thiago, excelente notícia. Quem diria que faltando 99 dias pra Copa do Mundo, o Brasil ia ter os 4 principais, dois dos 4 principais artilheiros da Premier League. O Igor Thiago tem só apenas 18 gols, mas mostra muito apenas comparado com o Haaland, né, que é um monstro. Mas é o segundo colocado com 18 gols. Tem o Semenyo ali, que também tá fazendo gol atrás de gol desde que foi pro Manchester City. E o João Pedro fez agora 14 gols. É um dos artilheiros da Premier League, tá na 4ª colocação, tá jogando demais. A seleção brasileira não pode desprezar esse jogador. E eu quero te contar os detalhes sobre como foi o jogo de hoje. O Aston Villa, ele começou muito bem, começou fazendo um gol. Um detalhe dos 5 gols que rolaram na partida de hoje, 4 foram de jogadores brasileiros, 3 do João Pedro e 1 do Douglas Luiz. Inclusive foi o primeiro gol do Douglas Luiz jogando pelo Aston Villa. Ele prometia muito, a gente esperava que ele fosse vingar na seleção brasileira desde que ele foi para Juventus. Não conseguiu mais jogar, ficou bem desacreditado. Enfim, fez o primeiro gol do Aston Villa na partida com apenas 2 minutos. E aí, o João Pedro teve uma oportunidade de cabeça logo aos 5 minutos. E aí, o Aston Villa começou a bombardear o time do Chelsea. E aí que a gente vê um time limitado de um time que é mais letal. O Aston Villa chegava bem, tentava fazer gol. Os jogadores do Aston Villa perdendo gol na cara do goleiro. Era até estressante assistir os atacantes do Aston Villa finalizando as jogadas, era lamentável. E aí começa a aparecer o talento de João Pedro, né? Ele fez o primeiro gol de cabeça, né, como um bom centroavante, fez o segundo gol com uma cavadinha espetacular, tá jogando demais, cavadinha de quem entende, aquela cavadinha que ele atacou o espaço, não olhou pro gol, não olhou pro goleiro, ele deu essa cavadinha sabendo que o goleiro viria já jantar, né, já tomar a bola dele. Cacuete de centroavante, muito boa notícia para a seleção brasileira, fez o segundo gol, já estavam nos acréscimos ali para começar o segundo tempo, botou o Chelsea na frente e na volta do intervalo, Cole Palmer fez o 3-1 e João Pedro matou o jogo, recebeu um bom passe, né, ficou só ele e o goleiro, sem goleiro na verdade, só ele ia até a trave na frente do gol, e aí matou o jogo, fez seu hat-trick, muito merecido. João Pedro tá jogando demais, não é de hoje, salvou o Chelsea recentemente na Champions League, contra o Napoli, conseguiu empatar e conseguiu virar, enfim. Não é nenhuma loucura afirmar que ele é o melhor jogador do Chelsea nessa temporada. Muita gente ali aponta pro Cole Palmer, inclusive o Palmer ficou entre os cotados ali, entre os 10 melhores do mundo, assim, não faz o menor sentido. Mas enfim, quem é o melhor jogador do time do Chelsea é o João Pedro. O Chelsea que jogou sem o Estevão aparentemente está se recuperando de uma lesão, e o João Pedro assumiu completamente protagonismo. Excelente notícia para a seleção brasileira. A seleção brasileira que tem apostado muito mais no Matheus Cunha do que no próprio João Pedro, mas felizmente ele não tá ficando escanteado, não tá sendo não convocado. Ele sempre tá nas convocações, só não tá conseguindo desempenhar muito bem seu futebol na seleção brasileira. E essa característica que ele tá aperfeiçoando cada vez mais como centroavante vai agregar demais. O Matheus Cunha, infelizmente, tá atrás. Gosto muito do futebol do Matheus
Cunha, mas ele tá atrás do João Pedro e nos próximos jogos contra a França e contra a Croácia, não importa se o João Pedro vai bem, se não vai, tem que jogar os dois jogos. O Ancelotti agora tá na hora de achar esse time, parar de testar, parar de ficar chamando jogador aleatório do Vasco, do Botafogo, do Bahia, tem que chamar quem ele realmente vê na seleção brasileira. Inclusive, ele já falou sobre isso, ele falou que essa próxima convocação vai ser definitivamente a mais próxima do que ele vai ter da lista final da Copa do Mundo. Então, João Pedro tem que ser titular nesses próximos 2 jogos da seleção brasileira. Pode ser ali que apareça um Endrick nessa convocação, não vai ser nenhuma loucura, nenhuma surpresa. Pra mim faz até sentido o trio de centroavantes ser Endrick, João Pedro e Matheus Cunha, embora nenhum dos três seja aquele centroavante de referência que o Ancelotti tanto busca. Quem tem esse perfil é mais o Igor Thiago, é mais o Igor Jesus, mas o campo fala, né, e a fase dos três são melhores do que a dos outros dois, né? O Igor Thiago, que começou meteórico, foi sensacional, mas infelizmente atrasado, não teve chance de ser testado. Não é que eu não testaria ele, inclusive eu penso da mesma forma do Ancelotti, não deixaria de fora um jogador com as características mais de centroavante, de pivô, de força física, de cabeceio, enfim, vamos ver. Tô muito ansioso para essa próxima convocação do dia 16 e reafirmo mais uma vez, o João Pedro tem que ser o titular nesses próximos 2 jogos. Pode ir mal no primeiro jogo, pode ir mal no segundo, mas ele precisa ter essa oportunidade, porque ele é cada vez de forma mais séria a possibilidade principal como nosso camisa 9. Quero saber sua opinião, você acha que realmente tem que apostar no João Pedro ou ele é uma peça ali de composição de elenco? Deixe sua opinião e caso goste do modelo de vídeo, se inscreve e tamo junto. Valeu!